Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 1, trecho 15, entrando agora na parte do meio ambiente, né, analisando aqui mais algumas restrições, limitações relativas no âmbito, né, do meio ambiente aplicável, né, nos temas aplicáveis, né, ao negócio de parcelamento do solo, ok? O tema meio ambiente, então, será dividido em duas partes. A primeira delas, né, colocando aí as limitações e restrições, né, decorrentes aí da tutela, né, ambiental, né, e numa segunda etapa, onde será tratada, né, a qual será tratada lá na aula sobre aprovação e licenciamento de projetos, né, basicamente se tratando do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto no meio ambiente, documentos obrigatórios a serem elaborados e apresentados aí, né, para as devidas aprovações, né, cada um aí no seu órgão específico, ok? Então, vamos lá, entrando então nos trechos finais aqui da aula 1, né, a aula mais extensa do nosso curso, porque ela aborda, né, desde restrições relacionadas à legislação, à questão jurídica em si, né, e os desdobramentos, né, de legislações em todas as esferas. Nós tratamos aqui de legislações federais, a legislação básica, né, a 6667, né, com suas devidas alterações e inclusões ao longo dos anos, né, uma lei lá de 79, né, cuja última alteração, né, cujo último insert, né, textual foi dado em 2021. Né, nós temos aí ainda códigos diversos, né, de meio ambiente, de implantação do Estatuto da Cidade, né, que transmitiu para o poder municipal, né, diversas questões anteriormente direcionadas para o INCRA, para a esfera federal, estadual. Né, então, em função aí do zoneamento urbano, né, o qual é incluso no plano diretor municipal, nós temos aí diversas diretrizes relacionadas à densidade populacional, adensamento construtivo, né, mudança estrutural, né, e funcional da gleba em si, né, e agora tratando destas três questões, né, os chamados impactos antrópicos sob a ótica do meio ambiente, né, nós precisamos obrigatoriamente, né, da consultoria de um profissional do meio ambiente, um engenheiro ambiental, né, apesar de nós, no meu caso, a formação de engenharia civil, né, existem profissionais de diversas áreas, né, inclusive o próprio loteador, né, que necessariamente, né, não tem conhecimento aprofundado sobre a questão ambiental, por ser de grande esfera jurídica, né, muitas questões relacionadas ali à parte ambiental são específicas daquela área, né, que necessariamente são estudadas e têm as suas soluções desenvolvidas por profissionais daquela área específica, no caso, o engenheiro ambiental. Nós, enquanto consultores, enquanto profissionais que estamos aí trabalhando na área de projetos, estudos de viabilidade, como gestores de empresas loteadoras, nós precisamos ter o apoio destes profissionais do meio ambiente, sob pena de que o nosso empreendimento se arraste aí por anos e anos sem obter a licença de implantação. Tá? Hoje em dia, a questão ambiental é uma das que mais pegam, uma das que mais geram entraves, que mais geram atrasos em aprovação de qualquer tipo de projeto, de fato, na verdade, né? O loteamento não é um projeto assim de difícil implementação, né, considerando a natureza do negócio, né? Nós temos a matéria-prima é a própria terra, né? É a própria gleba. Nós vamos implantar ali um parcelamento, né, inserindo ali dispositivos públicos, né, e comunitários, né, redes de água, redes de esgoto, né? Tudo isso gera impacto ambiental, mas é diferente, né, de uma indústria, por exemplo, poluente, que vai extrair, por exemplo, uma produção de cimento, por exemplo, cal, que gera muito impacto ambiental, primeiro porque ela extrai o mineral, processa esse mineral, gastando ali energia de forma muito significativa, né, um grande consumo de energia, né, e gera muito resíduo. Né, então tem ali um processo muito mais complexo do que a implantação de um loteamento. Então, para você ter uma ideia, né, se você chegou
até esse ponto do curso, você já deve ter percebido que não é um processo simples, né, a aprovação, né, de um loteamento, em função de várias exigências em várias esferas. Né? Mas se você comparar com um processo industrial mais complexo, né, você vê que não é tão difícil assim. O que é necessário é se contar, né, com a consultoria especializada de profissionais, né, que atuam nas áreas específicas necessárias para a implementação de um loteamento. Né? Eu acho que eu já falei dessa questão em outros trechos aqui dessa aula, mas basicamente são, né, o engenheiro civil, quem compõe uma equipe, né, multidisciplinar é o engenheiro civil, o engenheiro ambiental, né, um advogado aí ambiental para dar algumas orientações com relação à questão do meio ambiente, né, um profissional aí relacionado à condução do processo em si, né, dentro dos órgãos, né, o chamado despachante imobiliário, né, vamos dar esse termo para ele. Mas basicamente são essas pessoas, né? E um profissional aí, gestor de fato, né, que vai inicialmente fazer uma análise de viabilidade de forma geral, né, considerando todo o projeto. Né? Depois a gente sai pegando ali prestação de serviços de profissionais de áreas específicas, tá? Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui nesses, creio que mais 3 trechos a gente finaliza a aula 1, né? Esses 3 trechos serão dedicados à questão ambiental, tá? Vamos entrar aqui então, questão da supressão de vegetação. Tá? Em áreas de preservação permanente, né, não há permissão absolutamente alguma para se extrair, né, qualquer tipo de vegetação. Essas áreas de proteção permanente, elas estão ali em áreas lindeiras, né, paralelas aí a cursos d'água, né, seja ele perene, seja ele natural, seja ele provisório, efêmero ou artificial. Né? Vou entrar nesses trechos aqui daqui a pouco, mas é importante se distinguir o que é a área de supressão, onde há proibição de supressão de vegetação, né, em áreas de APP e áreas de reservas legais dentro de propriedades, né, aí urbanas ou rurais. Tá? Vamos aqui nos atentar ao texto da lei. Vamos lá, né, do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Tá? Essa legislação aqui, ela é a Lei 12.651, tá, de 2012, é o Código Florestal. Tá? O Código Florestal, ele elenca, tá, conceitua e caracteriza o que são APPs, né, o que são áreas de preservação permanente, né, o que são áreas de reserva legal, né, e as condições para se fazer a supressão de vegetação, né, em várias situações. Né? Lembrando que área de preservação permanente, né, e área de reserva legal, elas não se confundem, elas se somam. Okay? Uma coisa é a APP e outra coisa é a área de reserva legal. Tá? Lembrando ainda que aquele percentual a ser destinado à municipalidade, né, ele não pode ter no seu cômputo de área, né, ou seja, no cálculo da área a ser destinada à municipalidade, não podem ser incluídas as áreas de APP e as áreas de reserva legal de floresta. Tá? Então considere que você tem uma gleba, vamos considerar aí, só para a gente fazer um cálculo redondo, você multiplica por 1000 depois, tá? Colocar 100. 100, um número redondo, para a gente poder fazer uma conta aqui. Ó. Vamos considerar que antes do Estatuto das Cidades, né, nós tínhamos aí estabelecido pela lei federal, no mínimo 35% de áreas a serem destinadas para vias públicas, né, para equipamentos urbanos, né, e comunitários. Então vamos colocar que seja 35%. Tá? Esse cálculo tem que fazer em função, né, daquilo que o zoneamento municipal te dá como diretriz para aquela região onde a gleba está localizada. Né? Mas vamos considerar de início, nesse prefeito didático, que seja 35%. Né? Então nós temos aí 100 menos 35%, nós já teríamos 65%, né, de área a ser teoricamente destinada para lotes. Né? Então você já tirou 35% para ruas, avenidas, né, áreas urbanas, de praças, locais destinados a eventual implantação de um posto de saúde ou escola, né, enfim.
né? Mas vamos considerar ainda que dentro desta gleba tem um rio, né? Vamos falar um ribeirão, né? Ribeirão mesmo, né? A palavra certa. Né? Ribeirão com 9,5 metros de largura. Ele passa por toda a extensão da gleba, considera que é uma gleba quadrada de 10 por 10. Né? Então, ao longo de 10 metros, você tem um ribeirão de 9,5 metros. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou considerando 9,5 metros. Tá? Então, desses 9,5 metros, você tem que deixar 30 para um lado e 30 para o outro. Né? Vamos considerar, como é o caso de um processo que eu estou trabalhando nele aqui agora, que o ribeirão seja a divisa de dois terrenos. Né? Então, você não precisa considerar do outro lado, só do seu lado. Então, são 30 metros, né? Vezes 10, vou colocar 1, tá? A gente colocou 100 ali em cima, vou colocar 1 aqui, né? Então são 30 vezes 10 seriam 300, né? 30 vezes 1 são 30 metros, né? Então você já retiraria aí da gleba mais 30% de APP. Tá? E esses 30% de APP ele se soma aos 35% da área comunitária. Tá? Essa conta aqui é só para ilustrar, tá, pessoal? Isso aí você tem que pegar a gleba, às vezes a gleba tem aí 50 hectares, né? E o córrego, né, passa no determinado ponto lá. O que importa é que você tem que afastar, se o ribeirão tiver 9,5 metros, você vai afastar 30 dele, né? E somar 30, multiplicar 30, né, de largura pelo comprimento ali, onde que ele está cortando a gleba, tá? O que eu estou querendo transmitir para você é o seguinte: essa área, que vamos considerar que seja 30%, né, 30 metros, né? 30 metros dividido por 100 são 30%. Você já soma ela com os 35 anteriores. Então são 65 metros, né, de área não edificante. Né? Então sobra para você 35% da gleba para você colocar lote. Né? Então essa é uma das primeiras premissas que a gente analisa quando vai visitar uma gleba, né? Se tem ribeirão passando, né? Se essa gleba ela já tem a reserva legal estabelecida na sua matrícula, né? Eu vou entrar na reserva legal aqui daqui a pouco, porque existe a questão da supressão de vegetação, que ela não pode ser feita. Né? Supressão é proibição, tá? Você não pode suprimir vegetação, você tem que manter aquela vegetação natural. Tem algumas questões específicas que nós vamos entrar aqui no próximo slide. Ó. Voltando aqui, ó, a vegetação situada, artigo 7, tá? A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título. Tá? Muito bem. Agora presta atenção nisso daqui. Ó. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação na APP, o proprietário atual, tá? Leia-se proprietário atual da gleba, deverá promover a recomposição. Tá? A obrigação prevista no parágrafo 1º, que nós acabamos de ler, é transmitida ao sucessor. Tá? No caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Tá? O que ocorre? Né? Vamos considerar que você está pleiteando aí, está analisando a aquisição, né, de uma gleba. A questão do rural, tá? Pode ser que ela esteja dentro dos limites urbanos, né, mas a gleba tem a destinação rural. Tá? Aí cabe a você informar ao INCRA, né, que a gleba não tem mais utilidade rural, né, e pedir o recadastramento dela, né, como a reclassificação dela como imóvel urbano. Né? Provavelmente o INCRA, né, vai te pedir, né, um estudo ambiental para você, eventualmente, ou manter a área, se existir, né, de floresta, né, de preservação permanente, ou a reserva legal na gleba, né? Se ela não existir, tiver sido suprimida, o INCRA, né, ou o órgão ambiental pode exigir que você replante, né, em outra área ou faça o replantio ali dentro daquela própria área. O órgão ambiental ou o INCRA, se for o caso, né, vai te dar esta diretriz. Né? Mas o que acontece? Se você comprou uma gleba, né, seja ela na zona urbana ou na zona rural, mas com destinação rural, ela tem a obrigação de ter a reserva legal permanente. Tá? E se você comprou sem saber que o proprietário anterior a suprimiu, né, você é obrigado, você é herdeiro desse passivo ambiental.
Então, durante a visita à gleba, né, é importante verificar, tem reserva legal? Onde ela está? Ela está compatível? Né? De alguns anos para cá, praticamente todas as áreas rurais no Brasil, né, elas têm cadastro, né, no chamado CAR, né, Cadastro Ambiental Rural. Nesse cadastro você tem ali todas as coordenadas, né, então você tem ali uma forma muito assertiva, muito fácil, né, para você verificar se foi delimitada a reserva legal, onde ela está. Né? Ali você tem a obrigação de informar, né, dentro desse cadastro, a área de reserva legal, os cursos d'água, né, as questões ambientais ali relacionadas ao uso daquela gleba, a exploração dela. Né? Então não fica muito difícil para você obter essa informação. Tá? Autorização para supressão vegetal, CODEMA é um órgão municipal, tá? E a Secretaria de Meio Ambiente é um órgão estadual. Quando você estiver próximo aí de parques nacionais, né? Parque Nacional da Canastra, né? Parque Nacional da Serra do Cipó, alguma área federal, né? Você precisa consultar ainda o Ministério do Meio Ambiente lá nas suas secretarias, né? Que tem a incumbência de te dar diretrizes para eventual supressão ou implantação, né, de um parcelamento de solo em áreas contíguas, né, ao parque, né, federal. Dentro do parque federal não precisa nem falar, né, gente? Você não tem autorização para entrar ali, né, se quer jogar um palito de fósforo lá dentro, né? Você não pode utilizar. Mas no entorno, né, se você for proprietário ali do entorno, principalmente se tiver nascente, curso d'água passando, né, uma área de preservação ambiental ali significativa, né, naquele bioma, né, você precisa conservar aquilo, né, e é o Ministério que te dá estas informações. Então, o Código Florestal, sugiro que vocês o baixem e leiam na íntegra, tá? Ele tem aí várias alterações aí, ó. Esse texto aqui é muito recente, eu peguei essa atualização aqui em 2022, né, em função de várias alterações que eu estou fazendo aqui nesse curso, para fins de atualização de legislação, né, de diretrizes, né, isso muda com uma rapidez muito grande, você vai notar isso. Né? Sugiro você ir baixando todas as legislações que nós passamos aqui até agora, baixe, coloque no seu computador e de tempos em tempos você busca ela de novo na internet, leia uma e leia outra. Compare. Eu faço esse trabalho com duas telas. Eu tenho uma tela aqui na minha frente, onde eu estou transmitindo o slide para vocês, e tenho outra aqui do lado. Eu costumo fazer esse trabalho, uma tela aqui é grande, às vezes eu divido ela aqui no meio, vou comparando legislação com legislação, e eventualmente, quando é o caso de trabalho de maior, quando uso o projeto, né, eu preciso projetar na tela maior aqui. Então eu vejo o projeto de um lado, né, ou seja, imóvel rural, Google Earth, cadastramento, projeção de loteamento, essas coisas, e aqui na tela eu leio legislação. Assim, dessa forma a gente tem um ganho de produtividade muito grande, né? A gente que trabalha como consultor, a matéria-prima da gente é leitura, né? É documentação, é diretriz, é norma, é lei, né? Então a gente tem que ler. Né? Então quando se lê no computador, a gente já tem naturalmente, né, que a gente lê através da tela do computador, a gente já tem naturalmente uma perda de assimilidade, né? Então para evitar uma perda ainda maior, eu costumo dividir a tela para, né, ao invés de ficar baixando o documento, coloca na tela, tira ele, coloca na tela, eu vou comparando um e outro, né, item a item, né, artigo por artigo, né, para verificar se houveram realmente alterações, né, e baixar sempre, né, a legislação mais recente. Tá? Muito bem, vamos entrar aqui então no Código Florestal, naquilo que nos interessa, né, que importa, né, para o nosso trabalho, né, de parcelamento, né, nossa atividade de parcelamento do solo e plantação de loteamentos. Né. Essa lei aqui é artigo 1A, primeiro A, tá, estabelece normas gerais, né, sobre proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, bem como exploração florestal, suprimento de matéria-prima, controle de origem, né, prevenção de incêndios. Né, não é o nosso caso, o que nos interessa são essas três questões aqui: proteção da vegetação, implantação e registro, né, de APPs, né, e as chamadas reservas legais obrigatórias. Tá? Aqui no parágrafo 10º, parágrafo único, inciso 20, perdão, né, o que é área verde urbana? Né? São espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação, né? Predomínio de vegetação.
Pode ter ali um parque, alguma estrutura e tal, mas a vegetação não é suprimida, né, de forma integral, né? Preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstas no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso e ocupação de solo, né, que são as nossas 3 legislações aí municipais que obrigatoriamente devem ser consultadas, né, para qualquer intervenção que for feita, né, no solo urbano, ok? Não só parcelamento de solo, tá? Com edificações, né? Se você estiver considerando, por exemplo, no meu loteamento aqui eu vou deixar uma avenida principal e nessa avenida eu vou vender lotes mais caros, né? Porque são comerciais, né? E aí você informa para determinado investidor, né? Não, você pode construir aqui um prédio de 10 pavimentos. Você tem que buscar essa informação, viu? Lá na lei de uso e ocupação do solo, tá? Para ver se é permitido fazer, né, um prédio de 10 pavimentos lá. Né? Então você tem que consultar essa legislação para várias finalidades. Tá? Ver se pode implementar ali uma fábrica, uma indústria, um depósito, né, um comércio de hortifrutigranjeiros, por exemplo, sei lá. A legislação ela te dá todas essas informações, bem como o afastamento máximo permitido, a ocupação do terreno, né, e a densidade populacional. Vamos lá então, a área de preservação permanente, APP, lá no texto da lei, artigo 4º, uma série, né, de situações, né, onde é preciso se preservar de forma permanente, não pode tirar um galho de árvore de lá. A multa ambiental é muito pesada. Tá? Depois que você entregar o loteamento e ele for vendido, né, você já não tem responsabilidade sobre aquela questão. Né? E aí cairia a responsabilidade sobre aquela pessoa que foi lá e realmente desmatou. Né? Mas você, enquanto empresário, consultor, projetista, você precisa ter ciência de que, né, ao longo de cursos d'água, isso aqui, ó, perene e intermitente, tá? Perene e intermitente são rios permanentes, tá? Eles não secam e tal. Né? Excluídos os efêmeros. Efêmero é quando ele ocorre em determinada época do ano, né? Ele é temporário, né? Esses temporários, eles não precisam ser considerados, né? Mas curso de água corrente, córrego, né? Ribeirão, rio, né? Curso d'água, tá? Nós estamos falando de curso d'água, tá? Não é lagoa. Nós vamos entrar na questão de lagoa, lagos daqui a pouco, tá? Então, curso d'água, água corrente de forma perene e intermitente, né? Desde a borda da calha do leito regular, tá? Não é da cheia, do leito regular. Então, para córregos com até 10 metros de largura, você tem que manter para cada lado, contados a partir da borda, 30 metros de APP. Tá? Passando para 50 metros para cursos d'água que tem entre 10 e 50 metros de largura, 100 metros para cursos d'água que tem entre 50 e 200 metros de largura, tá? E 200 metros para cursos d'água entre 200 e 600, tá? E aí sucessivamente. 500 metros, né? Meio quilômetro para cursos d'água que tem largura superior a 600 metros, né? Isso aqui lá pro lado do Amazonas, lá o que mais tem é o rio com mais de 600 metros, né? Aqui em Minas Gerais, São Paulo e tal, dificilmente você vai ter um rio com largura dessa magnitude, né? Inciso segundo, as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais. Ah, tem uma lagoa lá na gleba? Ok. Tem apelo comercial? Tem. Mas você não pode fazer nada, tá, no entorno dela, né, com até 100 metros, tá, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, né, cuja distância tem que ser de 50. Então, até 20 hectares, 50 metros, acima de 20, 100 metros de APP, tá? E 30 metros em lagoas em zonas urbanas, tá bom? 30 metros em lagoas de zonas urbanas. Nas áreas de entorno de reservatórios de águas terciárias, né, e a gente está falando já de águas represadas, né? Aqui, ó, decorrentes do texto da lei, decorrência de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa delimitada na licença ambiental do empreendimento, tá? Então aqui a licenciamento ambiental vai te dar uma diretriz, né, em função, né, do licenciamento concedido para instalação, né, daquela represa, né, naquela
no licenciamento da própria represa, né, quando for implantar a represa, já tem lá uma delimitação. Né, não pode ser construído nada, a área de preservação permanente desta represa aqui, ela tem que ser atendida em tantos metros, né, então você, né, vai pegar, né, a diretriz já lá daquele barramento, né? É o caso aqui da minha região, onde tem uma represa, né, há muitos anos, tem quase 60 anos que ela foi implantada, né? E existem vários condomínios ali no entorno, né, onde eu tenho um lote no condomínio, né, e lá nesse condomínio que eu tenho existe uma APP, não pode se fazer nada lá no entorno, nem fazer um churrasco, nada, não tem nada, só tem uma trilha, e mesmo assim ela é de caminhada mesmo, você vê a trilha pelos passos das pessoas, não pode fazer nada, tem placa lá, lei federal e tal. No outro condomínio vizinho, o pessoal já desmatou e o condomínio foi embargado. Não pode construir nada lá, ninguém entra, ninguém sai, e quem mexer lá tá uma multa lá que é um absurdo, né? Mas enfim, só para exemplificar, né? Ainda aqui no inciso 4º, as áreas de entorno, né, no entorno das nascentes dos cursos d'água perenes, né, perene leia-se contínua, tá? Ele não seca, não é temporário. Qualquer que seja a sua situação topográfica, em até 50 metros, ou seja, em nascentes, tá? Em beira de nascentes, você não pode fazer loteamento, não pode parcelar, não pode desmatar, tem que preservar em até 50 metros, né? A partir do olho d'água, da nascente, né? Se chama olho d'água, chama nascente, né? Aqui outras situações um pouco menos recorrentes, a não ser que você more no litoral, né? O inciso 6º e 7º, restingas e manguezais, né? Voltando aqui no inciso 5, as encostas ou partes destas com declividades superiores a 45%, né? Isso não adianta nem você querer fazer alguma coisa com declividade superior a 45%. Na própria legislação do loteamento, né, ela não permite que você, né, exige a restrição da legislação federal, ela não permite que você implante loteamentos em glebas com inclinações superiores a 30%. Né? Então aqui no inciso 8º, as bordas dos tabuleiros ou chapadas. Né? Presta atenção nisso. Tabuleiro ou chapada? Você sabe o que é tabuleiro ou chapada? Né? Pesquisa no Google aí, Serra da Canastra, tabuleiro da Serra da Canastra. Você vai ver lá uma geologia, né? Lá em cima plana, né? Ela chega e tem uma borda onde ela rompe assim, né? E tem uma verticalização daquela rocha lá. Basicamente, quem vai construir ali, né? Não tem. Né? Pode ser que exista uma situação assim, né? Vamos considerar que pode ser que exista uma situação assim. Mas se você tiver essa condição aí no seu loteamento, né, na gleba que você está pleiteando, fazendo loteamento, né, lembre-se que são 100 metros, né, contados a partir da borda desse tabuleiro em projeção horizontal. Tá? Nos topos de morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros, a inclinação média maior que 25%. Tá? Lá no seu levantamento, no levantamento topográfico da gleba, né, e eventualmente no próprio cadastro ambiental rural, você tem altitude. Né, tem ali uma série de altitudes, sempre com referência ao nível do mar. Tá? Então, acima de 100, né, já precisa, né, se considerar essa questão aqui, né, considerando aí que você tem que dividir, você tem que subtrair a altura máxima do topo do morro da altura lá da planície lá embaixo. Essas duas medidas você consegue pegar. Né? O topo do morro, né? Resumindo, topo de morro não se desmata. Se você desmatar o topo do morro, né, ali acontece uma erosão e pode ser que aquilo ali deslize, né, ocorrendo o chamado deslizamento de terra. Né? Então, em topo de morro, né, a gente não arranca, né, vegetação. Ok? Mas é importante consultar um engenheiro ambiental, tem situações e tem outras acima de 100 metros, né? Vamos lá, né? Mas a maioria das regiões brasileiras estão acima de 100 metros. Né? Aqui em veredas são aquelas áreas que tem um lençol freático muito aflorado, né? E tem ali umas palmeiras, tem ali uma vegetação de junco, alguma coisa assim. Né? Mesmo que ela não tenha água aparente, né? Mas você sabe que ali tem água porque você vê que ela é, né, alagadiça, né?
Faixa marginal aí de 50 metros, tá? A partir do espaço permanente, aqui ó, brejoso ou encharcado, são essas duas palavras que eu queria achar, brejoso ou encharcado, tá? Ok. Só um minuto, aqui ó. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais municipais, né? O conselho municipal é o CODEMA, estadual é a Secretaria de Meio Ambiente, o distrital aí do Distrito Federal tem que ver qual que é o órgão lá. A lei municipal distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso 1. Então, tem que consultar também a secretaria, né, para ver se tem, né, algum conflito de legislação. Né? A legislação, a jurisprudência diz que você precisa atender, né? A gente infere a jurisprudência que você precisa atender aquela situação que é mais restritiva. Então pega uma legislação, pega outra, o que exige mais? Né? 50 ou 60? Né? O que eu vou atender? É que se você atender a de 50, você não está atendendo a de 60. Se você atender a de 60, você está atendendo as duas, ok? Por isso que trabalhar com loteamento é uma pesquisa constante, né? Mas isso na fase de projetos e viabilidade, né? O trabalho ele é mais é um negócio mais trabalhoso, mais melindroso, né? Porque a gente está trabalhando com legislações que mudam a todo tempo, né? E são várias instâncias, né? Uma vez que essa etapa é vencida, né? E você tem um projeto aprovado em mãos, né? Passa-se então a um trabalho, no meu ponto de vista, bem mais simples, que é a implantação, né? Implantação, contrata a empresa X, a empresa vai lá, faz o saneamento, contrata a empresa Y, ela vai lá e faz a pavimentação. A empresa Z vai lá e faz a instalação de rede pública de energia e iluminação, né? Tudo conforme projeto aprovado, né? Então não tem muita dificuldade, né? Vamos lá, então, o artigo 6º considera-se ainda área de APP quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, né? As áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades, tá? Chefe do Poder Executivo pode ser prefeito, né, governador ou presidente da República. Tá? Existem cidades aqui que eventualmente eu visito que tem áreas de erosão dentro no centro da cidade. Tá? Então esses chefes, né, eles podem declarar, né, como APP essas áreas para se evitar, né, a erosão, né, a poluição aí de restinga, nascentes, veredas, várzeas, né? Bem como se evitar e ameaça, né, a fauna, a flora, né, bem como preservar sítios de excepcional beleza, né, tá? E de valor científico, cultural e histórico. Tá? Bem como formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, né, e outras questões relacionadas a bem-estar e defesa pública. Tá? Ou seja, vai fazer um estudo de implantação de gleba, consulta o município. Né? Existe alguma restrição ambiental? Me dá a diretriz toda, né? Incluídas aí questões urbanísticas, questões de eventual tombamento, questões de eventual existência de processo de desapropriação, questões relacionadas a alagamento, inundações, erosões, áreas com potencial de deslizamento, áreas com potencial de poluição de todas as formas ambientais, se existem cursos d'água ou não, qual a largura desses cursos d'água, se existe alguma legislação municipal que venha a complementar, alterar ou suprimir, né, se for mais restritiva, né, a legislação federal contida no Código Florestal. Então, estas diretrizes são obrigatoriamente de observação necessária, né, pelo profissional que trabalha com loteamentos. Tá? Reserva florestal legal, ela fica localizada dentro da propriedade. Tá? E isso aqui é obrigatório que seja registrada, demarcada e cadastrada no chamado cadastro ambiental rural. Né? Isso é importante porque senão o fazendeiro vai lá, né, e desmata toda a área, né, para colocar gado, para fazer lavoura, enfim. O que se importa para nós? Né? Quando você for verificar a viabilidade de uma gleba, né,
Ô, amigão, me dá o papel aí, me dá o cadastro ambiental rural. Ah, não tem. Você já tem um problema, né? Se tiver, você já tem as informações aí. Então, composto nesse documento, junto com a delimitação, a planta de localização, né? Você tem essa planta lá, né? De delimitação da propriedade, você vai correr as divisas, vai verificar onde que é a reserva legal, né? Vai verificar se tem curso d'água lá dentro, para você delimitar ali, né? Já fazer a estimativa de área de APP, né? Se tem lagoas, né? Você vai verificar a declividade, a inclinação, né? Olhar o tipo de vegetação que tem ali, né? Lembrando que existe uma vegetação que você não pode tirar de forma nenhuma, que é a Mata Atlântica. Tá? Essa aí tem uma legislação federal nela, né? do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Que não permite que você trabalhe em Mata Atlântica. Né? Cerrado já tem uma outra legislação e tal. Né? Mas Mata Atlântica e Amazônia, né? A restrição é muito maior. Tá? Vamos prosseguir aqui então. Enfim, né, só voltando ao raciocínio, quando você for fazer visita à gleba, né, você vai com o levantamento, né, os dados do CAR, né, o levantamento, cadastramento ambiental rural, mas né, a planta, né, então você vai verificar todas as interferências, correr as divisas, né, para ver se estão corretas, né, preferencialmente com GPS via satélite, algum equipamento que vai te dar ali as coordenadas conforme o CAR. Né? Eventualmente você pode pegar o Google Earth também, julgar os dados do CAR no Google Earth ou num programa aí que te dá toda a delimitação da gleba, você imprime isso daí e vai lá para a gleba verificar tudo isso que eu disse. Né? Tipo de vegetação, né? Já faz uma pesquisa, tipo de solo, né? Aí você vai verificar já, né, onde que está o ponto elétrico mais próximo, onde que está o ponto de fornecimento de água potável mais próximo, se tem nascente, né, onde que tem o ponto de captação de esgoto público mais próximo, qual o diâmetro dele, né, as vias de acesso, né, todas essas questões, né, devem ser verificadas durante a visita à gleba. Né. Agora, no final aqui da aula 1, você já tem, né, aluno, todas as condições para fazer um levantamento muito assertivo, com muita precisão, né, para você, né, passar, né, para a fase de análise de viabilidade. Tá? Tem algumas últimas questões que eu vou falar aqui no próximo trecho. Eu vou dar prosseguimento aqui, para a gente passar para ele depois. Né? Todo imóvel rural deve manter área com cobertura vegetal nativa, né, a título de reserva legal, né, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs. O que quer dizer isso? Sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs. A APP é uma coisa, reserva legal é outra, né? Elas se somam, né? Né? Ainda, né, também, né, considerando, né, somando-se ainda lá nos 35%, né, ou aquele percentual que a prefeitura te formar, né, fazendo com que o que sobrar disso daí é área útil para implantação de lote. Vamos considerar que você tem muito espertão aí no mercado, né, que determinado empresário te oferece, não, eu te vendo essa gleba aqui ao longo desse rio aqui inteiro, aqui, ó. E você vai ver lá, a gleba tem um rio passando nela, né, a divisa da gleba é um rio, o rio tem 20 metros. Né, o rio tem 20 metros, aí seria o que, ó? Entre 10 e 50, você tem que manter 50 metros de APP, né? Então você já arrancou ali com 50 perdido, né? O cara fala assim, essa gleba tem 250 metros a partir daquele rio. Você pode implantar loteamento aqui em tudo. Você, esperto que você é, né? Você já sabe, né, que você vai perder ali já 50, né? Essa gleba desse cara, ela tem que ter uma reserva legal nela, né, proporcional aquela área dela, né? Normalmente se faz a reserva legal de toda a propriedade, mas se a propriedade for vendida de forma fatiada, né, em módulo fiscal ali, mínimo de 2 hectares, né, aqui em Minas, esses 2 hectares tem que manter, né, essa parte da gleba que foi separada, né, vendida, né, que o cara está te oferecendo, ela tem que ter o percentual de reserva legal dentro dela. Tá? E não pode tirar, né, ele está individualizando aquilo ali, ela tem que ter. A não ser que seja registrada no documento, né? Pode ser feito assim também, que a reserva legal daquela área está em outro lugar.
né? Aí numa gleba maior, aquela gleba vai ter, além dela própria, né, a reserva legal dela própria, vai ter a reserva da sua área. Né? Então tudo isso tem que ser conversado, tem que ser pesquisado. Né? Então vamos supor que o cara te oferece aí, não, essa gleba aqui é joia para você implantar um loteamento aqui, um condomínio com apelo ecológico e tal. Né? Você acha aquilo interessante, barato e compra. Né? A hora que você vai ver, você já perdeu ali 50 metros, né? Que devem ser somados a uma APP, perdão, a uma reserva legal, né? Então você já tem a APP, a reserva legal e a área destinada a equipamento urbano. Né? Você já tem aí, se você somar isso tudo aí, às vezes não sobra nada, né, para você fazer um loteamento. Às vezes sobra um lote para você fazer uma casa de campo. Então tem que ter muita atenção nessas questões, tá? Eu estou exemplificando aqui, dando um extremo, tá? Mas situações parecidas podem sim ocorrer, né? Cabendo a você, né, chegar na conta, né? O que eu tenho de área útil aqui nessa gleba para eu implantar aqui um loteamento? Quantos lotes eu vou ter para vender? Né? Então essa conta que precisa ser feita. Né? Perdão. Aqui então, ó. A gente já conversou sobre áreas de represas artificiais, né, restingas, manguezais, áreas de não ocupação, né, de áreas com risco de desastres. Né, 2021 a gente falou sobre isso, né, num trecho anterior da aula aqui. Tem que pegar o cadastro no IBGE, pegar na prefeitura, se tem ali potencial de deslizamento, erosão, inundação, né, alguma coisa nesse sentido. Né, a observância também das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem e do plano de saneamento básico, se houver, né, tem municípios mais estruturados aí que tem. Né? E aqui é uma questão que eu acho que não cabe muito, a previsão de que as atividades, os empreendimentos a serem instalados nas áreas de APP devem observar os casos de utilidade pública, se for o caso de interesse social. Né? Creio que você, como empresário, não vai querer fazer loteamento de cunho social. Né? Quem faz isso é o poder público.